Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aos novos inscritos e a vocês que frequentemente compartilham os vídeos desse canal. Hoje eu quero falar sobre o romance que eu li nas duas últimas semanas, romance este que é baseado num dos maiores escândalos, numa das maiores, digamos assim, trapaças políticas do século XIX europeu. Tá? Na verdade, o chamado caso Kaspar Hauser, o enigma de Kaspar Hauser, ele é até hoje um exemplo de golpe de estado de bastidor, tá? Não de golpe palaciano, mas de trapaça de bastidor, que na verdade revela de maneira muito clara um tema que eu costumo sempre invocar nas minhas aulas sobre filosofia antiga. Eu tento sempre mostrar que a política, a noção de política e de Estado na antiguidade e a noção de Estado na modernidade, elas têm uma diferença fundamental. A lógica da política moderna é a lógica do antagonismo entre palácio e praça, entre povo e poder. E essa lógica do antagonismo, ela se revela sobre múltiplas facetas, entre elas a da desinformação, a da destruição de reputação, a da destruição, no final das contas, né, de almas. E o caso Kaspar Hauser abrange inúmeras reflexões possíveis, tá? Entre elas essa aqui. Não foi esse o motivo que me levou ao livro, mas para mim é impensável, é impossível não trazer isso à tona. Bem, esse livro, ó, tá até riscado aqui, eu dormi com o livro, tá? Então, assim, enquanto eu não terminei, eu tenho muita carga de leitura normalmente, porque eu sou professora, mas enquanto eu não terminei de ler esse romance, eu fiquei absolutamente fascinada, porque a história do Kaspar Hauser é o seguinte: em Nuremberg aparece um menino que não sabia falar, mal sabia andar, um adolescente de 17 anos, com idade mental de 3, que de repente aparece ali com uma carta dizendo: faça de mim um cavaleiro do senhor não sei das quantas, eu esqueci o nome do nobre a quem ele se dirigia. E aí a cidade fica meio atônita com aquilo. E inicialmente se coloca ele leva-se para uma prisão para investigar, para apurar, não tem nada sobre ele, documento, pista nenhuma. E ele vai, digamos assim, para um cárcere e ali algumas pessoas que se interessam por ele começam a falar: não, peraí, de onde você veio? Como é que você apareceu? E tudo que se tem de informação é aquilo que ele conta, que ele vivia num lugar escuro, depois as pessoas percebem que era um calabouço, que ele só comia pão e água, tinha um sujeito que cuidava dele, a quem ele chamava de tu, que dava para ele pão e água e que foi ele que trouxe ele para a cidade num certo dia, tá? Mas, a partir do momento que esse menino surge, uma série de dúvidas começa a vir à tona. Como assim tinha um menino que foi abandonado, foi preso até os 17 anos num castelo, e de repente ele é solto aqui na cidade para se integrar, digamos, à multidão. Nuremberg era uma cidade muito grande na época, né? E aí o caso, uma série de pessoas começa a se interessar pelo caso. E aí, entre eles, um psicólogo, que é o Dahmer, que vai lá e começa a ver que realmente ele tinha sido absolutamente privado de todo convívio humano. E ele é das pessoas que se interessa por ele, e para conseguir, digamos assim, a tutela, tirar ele da prisão e levar ele para sua casa, ele vai até o maior criminalista da época, que é um homem chamado Anselm Feuerbach, né? Disse que inclusive é uma figura histórica, tá? Parente do Feuerbach, tanto o filólogo quanto o filósofo, né? E esse Feuerbach é um criminalista e ele começa a investigar o caso com um interesse absurdo, e ele acaba por reconstituir uma intriga palaciana ligada à corte de Baden, dizendo o seguinte: olha, naquela corte você tinha a princesa legítima, que teve 4 meninos e 4 meninas, 8 filhos. Os 4 filhos morreram, inexplicavelmente. Morreram ao nascer. E as 4 meninas sobreviveram, que é estranho, né? É uma coincidência muito estranha. E ao mesmo tempo, como ela, que era a legítima herdeira, se ela tivesse um filho, seu filho teria direito ao trono de Baden. Mas havia uma mulher que se casou com um outro herdeiro, e na verdade o que ela estava fazendo? Garantindo a posição do seu filho, porque a princesa era herdeira legítima, a princesa Estefânia. Então qual era a conspiração? Que os 4 filhos foram realmente mortos e tirados de cena.
tendo sido Kaspar Hauser um que foi, digamos assim, guardado na manga para chantagear essa mulher que fez essa tramóia para garantir, para conservar o seu lugar no trono. Mas, a certa altura, se desinteressaram dele e acharam que ninguém mais ia dar bola e lembrar. E o carcereiro, talvez de saco cheio de ter de cuidar dele, soltou ele, porque ele é tratado como um animal por esse carcereiro, uma criança, né? O herdeiro legítimo do trono de Baden. É solto em Nuremberg como que para se perder na multidão. Mas assim, como é que se perde da multidão? Um sujeito que surge e que não sabe falar, e que não sabe andar, e que tem uma hipersensibilidade à luz do sol e que não aguenta lidar com a luz do dia. Você percebe claramente que tem algo errado com essa pessoa, né? E aí, o que é a vida real? O que foi a vida do Kaspar Hauser? Ele foi protegido pelo Feuerbach, que conseguiu fazer essa reconstituição. O Feuerbach tentou o tempo todo fazer justiça ao caso dele, sabia que ele era a prova de um crime absolutamente violento, né? Um crime contra o ser humano absurdo, que é, por uma disputa de poder, você anular a existência de uma pessoa. E você anular a existência para não deixar ela presa no calabouço por 17 anos, por 10 anos, né? Porque ele foi levado para lá, menino. E o menino completamente desintegrado da sociedade. E, de repente, toda a sociedade, ele fala, não, a gente tem que integrar esse menino. Não é possível, isso aqui é um ser humano. Então, as pessoas olham para ele como ser humano, mas, ao mesmo tempo, projetam sobre ele a sua imaginação. O que ou elas gostariam que ele fosse, ou o que elas imaginam que ele fosse, ou o que lhes interessa que ele fosse. Então, ninguém nunca vê a pessoa, a criança aflita, que dá a pista suficiente sobre o que ela é. No fundo, é uma criança abandonada. É um órfão mesmo. Não é à toa que ele foi apelidado de órfão da Europa. É uma criança. E ninguém olha para ele, né? Ou se olha como objeto de curiosidade. A relação do povão com ele na cadeia, todo mundo queria olhar. Queria olhar, jogar pedrinha, ver o que fazia. Igual se faz um animal no zoológico, com os animais no zoológico, né? E essas pessoas um pouco mais sensíveis começaram a se interessar e tentar protegê-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem ninguém. Ele continua abandonado, porque nenhuma das pessoas que vai se interessar por ele vai realmente tratá-lo levando a sério e com uma certeza quem ele é, que é uma pessoa que tem de ter a sua dignidade preservada. As pessoas vão olhar para ele sempre com muita desconfiança, né, sem entender aquele mistério. E bem, o que acontece aqui, ao longo da vida, ele foi assassinado, tá? O Kaspar Hauser foi assassinado, que já dá um ingrediente a mais no mistério, né? Na verdade, ele primeiro sofre uma tentativa de assassinato, depois surge um barão inglês que fica amigo dele, surge como protetor, mas tem a ideia de levar ele para longe, para viver as aventuras, ou seja, tirar ele de cena, né? E aí há sim a forte suspeita de que ele trabalhasse para a corte de Baden. Falou, olha, tenta seduzi-lo para longe, né? Já que está sendo difícil matar o sujeito, ou matar pode levantar mais suspeitos. E no final das contas, o que acontece é que ele é assassinado, tá? E surge, ao mesmo tempo, um assassinato da reputação do Kaspar Hauser, como se ele fosse um camponês impostor que fingiu tudo aquilo para chamar a atenção e obter favores das pessoas que acreditaram na sua história. Então você tem o seguinte, primeiro existe a tentativa deliberada de destruir a existência, ele é mandado para ser morto. Aí alguém usa, né, aí evidentemente algum, enfim, talvez rival da pessoa que mandou os 4 meninos sumirem, guarda o Kaspar Hauser para ter uma carta na manga, ou seja, ele é usado de carta política. E para ele ser usado de carta política, ele fica 10 anos num calabouço sendo alimentado a pão e água. E é criança, ele não sabe exatamente o que está acontecendo sem aprender a falar, sem aprender a nada. E aí, de repente, acham que a história já morreu, o carcereiro cansa e solta ele em Nuremberg para se resolver ali com a multidão. E bom, acontece tudo isso que eu contei, e aí, de repente, começa-se um fervoroso assassinato de reputação, porque o Feuerbach, que foi o criminalista que reconstituiu a história, lança um panfleto falando qual é a verdadeira história, que ele era, sim, o herdeiro legítimo de Baden, causa um furor aquele folheto. Ele também morre em condições muito suspeitas, né? A família jura de pé junto até hoje que foi assassinado, tá? Ele foi envenenado. E como é que um homem forte, de repente, surge doente? Né? E há ali uma personagem, um sujeito real, concreto da história, que é um tenente Rickel, um homem
representa a polícia, que tem um comportamento totalmente suspeito com o Kaspar Hauser e que é o principal divulgador e difusor de que ele é um impostor. Enfim, Jacob Wasserman, o escritor, desde jovem, ele entra em contato com os documentos em torno dessa história e ele fala, cara, não é possível isso que foi feito. Não. E ele quer escrever um romance sobre isso, né? Esse romance aqui. E o que ele faz com esse romance é devolver a nós, o ser humano Kaspar Hauser. Ele procura reconstituir o que foi essa existência miserável, o que foi essa existência perturbada, a ingenuidade própria da criança sendo feita ou de joguete ou sendo tomada por um impostor. Quer dizer, uma criança ingênua, alguém que só quer ver sua mãe e de repente é tratado como impostor. Ele reconstitui esse ser humano ao mesmo tempo em que ele mostra a indolência do coração, ou seja, a negligência de todas as pessoas ao redor com uma criança, com um ser humano. E ele fala, é engraçado, como que nós destruímos uma alma? Como é possível destruir uma alma? E o livro é sobre a destruição de uma alma. Porque o Kaspar Hauser, ele é destruído. E depois que ele é destruído, justamente porque houve o assassinato de reputação Bom, percebe-se que ele era... O próprio Wasserman, ele colhe uma série de relatos, conversa com familiares aristocratas daquela corte de Baden e ele confirma que, de fato, as pessoas sabiam que o Kaspar Hauser, aquele menino que foi criado num calabouço e depois largado em Nuremberg para ser absorvido pela multidão, sabiam que ele era mesmo um dos 4 meninos, um dos herdeiros. E, caramba, uma vez que o Feuerbach reconstituiu o crime e lançou o panfleto, era preciso destruir a reputação do Feuerbach e a reputação do Kaspar Hauser. E aí o Wasserman confirma, conversando com várias pessoas, ele está convencido de que de fato é assim, mas ele também estudou muito e foi muito atrás de informações para ouvir de pessoas da própria família do Kaspar Hauser se referindo a ele como, não, realmente, esse é o meu tio-avô. Então ele chegou a conhecer o sobrinho neto do Kaspar Hauser, porque foi o seguinte, as 4 meninas sobreviveram. Essas meninas foram casadas com aristocratas da Europa e os filhos delas com os maridos, príncipes, foram, por sua vez, casados com os outros príncipes. Tá? Então, entre a aristocracia, nas conversas de família, sabia-se o que havia acontecido. Sabia-se o que havia acontecido. E o Wasserman tem essas confirmações. E ele, como escritor, absolutamente interessado na alma humana, se sente impelido, se sente compelido a devolver ao Kaspar Hauser aquilo que ele nunca teve, que é simplesmente ser mostrado como ele era, tá? Ser mostrado como ele era e ter uma chance de ter, digamos assim, ainda que no registro ficcional, a relação entre as suas emoções e aquela trapaça toda que corria ao seu redor. Quer dizer, havia protetores, havia pessoas que realmente queriam consertar aquele crime, mas uma força de todos os associados aos criminosos trabalhando por baixo da cortina para desacreditar o órfão ou ajudar a eliminá-lo de cena, levando ele para longe, ou, como aconteceu no final das contas, o assassinando, né? Se ele fosse um impostor, um camponês, qual a necessidade de passar uma adaga no coração dele? Até a maneira como ele é ferido é para provocar uma hemorragia interna contra a qual ele não tinha chance. Então, assim, como assim um cara que era só um impostor teria sido assassinado? Não levaram nada. Foi um sujeito que abordou ele dizendo, olha, vou te levar para sua mãe. Me encontre no jardim tal que estará lá nossa carruagem, meu príncipe. E o Kaspar Hauser
ao longo da sua vida, ele lê o folheto do Feuerbach, mesmo antes de ler, ele começa a entender o que aconteceu com ele. E ele fala, caramba, eu quero estar no meu lugar. Eu quero ser quem eu sou. Tá, eu sou filho dessa princesa, eu quero ver a minha mãe. Tudo o que ele quer é saber de onde ele veio, é saber quem são as pessoas que o amam, entendeu? E qual é o lugar dele? E não é uma questão de ambição de reinar em Baden. Ele quer ver a mãe. E o Wassermann consegue reconstituir com uma sensibilidade o que foi essa personalidade submetida à indolência do coração. De maneira tão impressionante que ele próprio, quando lança o romance, passa a ser assediado. Ainda pelas pessoas que são os parentes dos envolvidos naquela canalice que fizeram com o menino. Ele passa a ser, inclusive, um sujeito que era descendente daquele que ficou no trono pela trapaça da mãe, que mandou para longe os 4 herdeiros legítimos, um parente daquele ali fala, não, até gostava desse escritor, mas depois que ele já tinha feito algumas novelas na época, né? O Kaspar Hauser era o seu primeiro grande romance, mas ele já tinha feito algumas novelas. Mas depois desse livro eu sou obrigada a rejeitá-lo. Quer dizer, é o cara que foi alfinetado. Então, nas cortes, havia, sim, a clareza de que o Kaspar Hauser foi, sim, um herdeiro da Casa de Baden, mandado para morrer, mas mantido como carta na manga política de algum adversário, justamente para manter na mão aquela conspiradora. Porque qual é a característica do conspirador, né? O cara que conspira, o cara que age injustamente, o político canalha, ele tem de ter as seclas, ele tem de ter aliados, comparsas. Mas os comparsas também o chantageiam com as suas canalices para manter as vantagens, entendem? É assim geral. É assim em todos os contextos que vocês puderem imaginar. A jornalista Paula Schmidt, ela tem uma tese muito correta, ao meu ver, que aquela história do vazamento de tudo ali da Lava Jato, das conversas, aquilo que foi divulgado pelo Intercept, aquela coisa toda, na verdade, gerou uma série de pequenos documentos que, nas mãos de uns e outros juízes poderosos, serve de carta de chantagem contra muitas pessoas, de maneira que essas pessoas estão na mão de um outro. E é daí que gera essa cumplicidade que produz desinformação, que produz a mentira repetida e endossada por muita gente. Mas por que todas essas pessoas estão mentindo na nossa cara? Por que todas essas pessoas estão falando isso que eu tô vendo que é mentira? A realidade me diz que é mentira. Bom, talvez porque aquele a quem interessa manter essa mentira está chantageando essas pessoas. Então o Kaspar Hauser, embora o objetivo do romance, e é um romance maravilhoso, assim, maravilhoso, ele foi lançado faz acho que 1 ou 2 semanas, tá? Pela Sétimo Selo. Esse aqui até tem na minha livraria, vou deixar na descrição, mas assim, faz pesquisa de preço e não deixa de comprar. Compra onde você achar, tá? Inclusive, essa edição é nova, né? Mas ele já havia sido publicado aqui em português, talvez você ache até em sebos. Mas é um romance maravilhoso, porque justamente o cerne é esse, a indolência de coração, a vileza, a negligência de um ser humano com relação ao outro ser humano, a inversão da lição maior civilizatória, que é do amor ao próximo, é a inversão total. Inversão total. E a perversidade especial dos pedagogos, daqueles que fazem o papel dos preceptores, daqueles que serão os protetores do Kaspar Hauser, é destacada pelo Wassermann. Tem aqui, depois que você lê o romance, você fica assim meio, caramba. E aí, o que essa edição da Sétimo Selo tem de interessante, por isso é ela que eu vou deixar na descrição, tá? É um apêndice. Esse apêndice traz a introdução do autor à edição inglesa, dele explicando, o próprio Jacob Wassermann, explicando os problemas que ele teve quando ele lançou o livro. O próprio Wassermann dando testemunho de que ele
escrever um livro para tentar devolver a alma, a pessoa do Kaspar Hauser, a sua dignidade, porque ele realmente, após muita pesquisa, percebeu que claramente ele era o herdeiro feito de gato-sapato aí, por esses interesses palacianos, né? De usurpação. Ele foi a vítima de usurpação, mas não foi apenas isso. Depois dele ter sido a vítima dessa usurpação do poder, ele passa a ser também a vítima de toda uma rede que de alguma forma endossa a destruição da sua alma. Então tentaram destruir a sua vida. Ai, desgraçadinho, tá vivo? Vamos destruir a sua alma, a sua identidade, a sua consciência, deixá-lo confuso. Isso, e depois ainda ele morre, vamos destruir a sua reputação. Tem que ficar bem claro que ele é impostor. Como é que a gente vence? Bom, ele ficou na memória. Algumas pessoas descobriram, foram capazes de perceber que tinha uma intriga no ar. Agora, como é que a gente faz para a gente vencer? A gente vence na história, produzindo documentos falsos que aparentem ser os mais verdadeiros possíveis. E aí é o conjunto de desinformação. E nesse momento a gente percebe que nessa rede de intriga, os preceptores acabam tendo um papel que aí eu volto ao começo do meu vídeo. É o papel que tem o Estado contra o povo na lógica da política moderna. Que é o seguinte, os preceptores, que representam aquele que protege, que civiliza, são símbolo do Estado. E todos eles, mesmo o Dahmer, que é o mais humano deles, o Dahmer também a gente percebe que ele começa a se desinteressar pelo Kaspar Hauser quando o comportamento do Kaspar não endossa, não confirma uma tese que ele tinha sobre a natureza do ser humano. Então, para ele, o Kaspar Hauser era um rato de laboratório também, entendeu? Que ele tratava bem, com mais humanidade, com interesse. O interesse de um cientista zeloso, mas também com interesse meio de rato de laboratório. E todos os pedagogos, os preceptores pelos quais ele passa, o final, que é baseado numa pessoa concreta, aqui o nome dele é Quandt. O preceptor Quandt, que é quando o Kaspar Hauser é levado de Nuremberg, que era uma cidade muito grande, para Ansbach, que é uma cidade menorzinha, onde morava o Feuerbach, que era o seu protetor principal. Quando ele é levado para lá, o Quandt, ele fica na casa do Quandt, do preceptor. É que alguém tem que cuidar dele, né? E aí você escolhe quem? O professor, a escola, o braço do Estado dedicado a civilizar, a criar bons cidadãos, né? O Estado protetor que civiliza. E aí você põe na mão ali do preceptor, que representa o que a escola representa pra gente hoje. E esse cara, ele o tempo inteiro trata o Kaspar Hauser como se ele fosse um impostor. Ele o tempo todo vigia, abre cartas, diz, por que você mente? E assim, você vê que até as mentiras do Kaspar Hauser, sabe aquelas mentiras de criança, quando a criança tá com medo? Ou quando a criança tá muito envergonhada porque ela vai fazer algo que é tão íntimo pra ela que ela não quer contar pra alguém que ela sabe que não a ama? E aí ela, sabe aquelas bobagens, né? Aqueles sinais de defesa. E ele trata isso como falha de caráter de um homem vil, sendo que o homem vil é ele, que é incapaz de tratar o Kaspar Hauser como um ser humano, tentar conhecê-lo, tentar entendê-lo. Ele não tem a menor intenção de tentar entendê-lo. Ele quer encaixar o Kaspar Hauser na tese, na sua tese, na tese em que ele acredita de que ele é um impostor. E ele distorce todas as ações do Kaspar Hauser e vai tornando a vida dele um inferno. Na própria casa, onde ele deveria ser cuidado. Ele quer torcer a alma do Kaspar Hauser, ele quer doutrinar o Kaspar para o Kaspar acredite ser o que ele não é. Mas o Kaspar tem uma alma, tem uma consciência, e essa consciência é desprezada para ser tornada naquilo que o educador, o preceptor, o professor quer. Tá? E esse mesmo professor, depois que esse professor foi o cara que disse, não, espalhou durante muito tempo, depois do assassinato do Kaspar Hauser, que ele próprio havia se metido uma adaga no coração, mas que assim, ele só queria se machucar um pouquinho para criar alguma mentira, mas a adaga acabou indo longe demais e pegando o coração. A gente tem autópsia, foi perfurado mesmo, tá? O cara foi perfurado, foi atravessado, o coração dele foi atravessado. Ninguém atravessa o próprio coração, pelo amor de Deus. Tanto que atravessar o coração não é um tipo de suicídio que exista, né? Não sei se vocês sabem, não é algo
usado nem pelo suicida, mas pirado. Gay faz isso, não dá. É inviável. A dor que se sente você não consegue manter. E aí ele espalha isso mesmo assim. E depois ainda de um tempo, ele cria um panfleto para tentar deixar provado que o Kaspar Hauser era um impostor. E depois dele haverá ainda um outro sujeito que escreve um livrinho com cara de coisa de especialista, né? Aquela, como é que diz? O Wasserman fala de tudo isso, tá? Esse é por isso que essa edição da Sétimo Selo ela é interessante, porque além do romance, que aí você realmente pode achar em sebo, em outros lugares e tal, você tem a introdução do autor, edição inglesa, que é uma pérola. Que aqui a gente vê por que é que ele se agarrou a esse caso e falou, eu preciso escrever um romance sobre isso, eu preciso... E a gente percebe que o Wasserman, ele quer devolver a integridade para o Kaspar Hauser. Mas que integridade? A personalidade, quem ele era, entende? Por meio do romance ele consegue. Então é um romance bem bonito, bem impressionante, de uma leitura rápida, né? Porque é uma história que está no nosso imaginário. Quem nunca ouviu falar no Enigma de Kaspar Hauser? E eu não estou falando do filme, eu estou falando da história real. Desse órfão que é encontrado em Nuremberg e que depois se nota muito claramente que foi um cara, foi uma criança objeto de um crime violento, né? Crime esse que se multiplica pela indolência de coração de nós, seres humanos. Então, é um daqueles romances para você ler e ficar pensando durante muito tempo, tá? Além de ler, por favor, a introdução do Wasserman, a edição inglesa, e entender por que é que ele tinha de escrever. Ele, a primeira vez que ele tem a ideia, ele falava que ele não tinha, mas eu não tinha maturidade para escrever o livro. Ele foi escrever acho que 15 anos depois. Ele logo que se inteirou da história do Kaspar Hauser, ele quis escrever um romance sobre, mas só 15 anos depois ele tinha a maturidade literária e tinha feito a pesquisa toda necessária para imaginar a arquitetura do romance e se colocar ao trabalho e ter bons frutos. Ele fez vários rascunhos antes. Ou seja, o Wasserman dedicou uma atenção a esse romance que revela a sensibilidade do escritor quanto ao seu interesse sincero pela alma humana. Então, assim, é engraçado que no romance a gente percebe que tem uma pessoa que realmente amou o Kaspar Hauser como ele foi, e a gente tem aí o romance do Wasserman mostrando como que o amor ao próximo sincero, atrelado a essa arte da literatura, consegue nos fazer pensar ao mesmo tempo nas nossas faltas, nas nossas incompetências, na indolência do nosso coração, ao ver diante de nós, no livro, o exato oposto disso, que foi o que ele nos entrega. Então, minha recomendação literária para todos vocês, quem vai ter férias em julho, ou seja lá quando, comprem, coloquem do lado da cama e leiam esse livro, tá bom? Muito bonito mesmo. E a história também, para todos vocês que me acompanham, porque vocês gostam de análise política, você sabe que quando eu estava dando... Eu encerrei, nesse último sábado, a análise integral, né, dos diálogos platônicos. Agora faltam só mais 2 aulas em que eu vou analisar as cartas, né? E eu citei o Kaspar Hauser justamente quando eu falei do diálogo às leis, porque existe uma responsabilidade da sociedade diante do órfão, né, que a gente faz com essa criança. Todos temos uma responsabilidade diante disso. E aí o esforço de integração, mas que ao mesmo tempo é abandonado, porque o coração humano é indolente. Então esse esforço é tentado e abandonado, é tentado e abandonado. E é também uma boa ilustração das relações políticas enquanto mera aparência, sem aquele fundamento essencial, que é a unidade que mantém uma comunidade realmente sólida. E isso aí é algo muito diferente de convenções, leis, escola, ideais projetados sobre um outro ser humano. Isso é outra história, tá? Então vocês que também me acompanham porque gostam de entender o fenômeno do político, né? O que é a política, essencialmente,
no que ela se degrada, quais são todos os aspectos exteriores da política que são, digamos assim, a degradação da arte política aplicada por trapaceiros que se valem da esperança do outro. Inúmeros temas ético-políticos são passíveis de reflexão ao longo da leitura desse romance. Então, essa é uma indicação especial que eu faço para todos vocês que me seguem e vocês que não me seguem também. Muito obrigada pela companhia, o link está na descrição e até a próxima.